Eduarda Gonçalves, você assistiu a aula passada? A aula gravada? Coloca aí para mim no bate-papo, por favor. Chegou a assistir a aula passada? Não sei se ela está me ouvindo. Está me ouvindo, Eduarda? Porque às vezes para a internet. Ainda não. Então, assiste a aula passada, Eduarda, para você entender o que a professora está cobrando lá no grupo empresa, tá? Eu fiz a correção do FAQ e pedi para que a Emily distribuísse 2 perguntas por aluno, tá? Não foi isso, Emily? 2 perguntas por aluno? Foi. Isso. Emily, eu quero que você faça o seguinte, você vai escolher as perguntas que as pessoas vão corrigir, tá bom? Tá. Então, você coloca as perguntas lá e fala, essa aqui é do fulano. Ah, como é que eu faço? Você assiste a aula. Assiste a aula que a professora corrigiu pergunta por pergunta, o que tem que colocar na resposta, tá bom? Certo, Du? Uhum. Certo, Emily? Então, vamos fazer isso, porque para agilizar, tá? Vocês estão no último projeto e esse projeto a professora vai pegar mais pesado com vocês, porque a gente tem que correr com esse trabalho. O trabalho tem que ficar legal para a apresentação final, tá bom? Tá bom. Então, vai lá e coloca. A professora pediu, gente, para eu colocar pergunta, separar as perguntas por aluno. Então, ó, pergunta 1 e pergunta 2, tira a foto do FAQ, o Emily, né? Tira a foto do que tem aí, joga lá no grupo. Fala, pergunta 1 e pergunta 2, fulano de tal vai corrigir. Pergunta 3 e pergunta 4, fulano de tal vai corrigir. Faz assim e separa lá, tá? E deixa o pessoal se virar, tá bom? Tá. Professora, eu ainda tô naquela dúvida sobre o meu negócio lá do PowerPoint. Eu ainda não comecei porque eu tô com muita dúvida de fazer. Qual que é a sua dúvida do PowerPoint? Então, ai, como fala? É na hora de eu explicar, que eu não consigo explicar, começar a explicar, sabe? Sobre o serviço lá ai, como fala? Descrição do serviço? É. Você vai escrever, não precisa ser um textão, mas pode ser um texto assim básico, né? Você vai escrever, por exemplo, o que a Sculpet faz? Fala com as suas palavras. O que a Sculpet faz? Aí só a Então, SPET, isso, ela faz adestramento animal. Isso. Então, descrição do produto, realiza adestramento animal especificamente de cães para obediência, para não sei o quê. Então, você vai explicar o que esse Sculpet faz ali. Só isso. Ah, tá, ok. Tá? Então, descrição Tá. do serviço. O que é descrição do serviço? Explica o que é o serviço da sua empresa. Por exemplo, se eu tivesse que fazer descrição do serviço Sebrae, qual que é o serviço do Sebrae? Ensinar os alunos a formar um perfil profissional para o mercado de trabalho. Oferecer cursos profissionalizantes nas áreas de administração, nas áreas de informática, inglês e atendente de farmácia, por exemplo. Entendeu? Então, descrição do produto ou descrição do serviço é o que a sua empresa faz, explica o que ela faz. No caso de vocês, descrição do serviço. Realiza adestramento animal, especificamente cães, para obediência, para, não sei, proteção, tem uns nomes aí, e aí você explica. Tá. Certo? Aí, deixa lá, certo. Aí depois que eu terminar o Excel que você falou para me fazer o estoque, eu mando pelo e-mail da senhora ou mando Você o vai deixar arquivo? salvo no drive da sua empresa, lá no e-mail da empresa, Sculpet. Você Tá deixa bom. salvo lá no drive. Por quê? Porque o certo, depois, com a professora Simone em aula, é vocês colocarem todas as planilhas em um único arquivo.
arquivo. Tá? Depois, todas as planilhas têm que ficar num arquivo só, vai ser colocado em aba. Vocês já aprenderam sobre abas? Ainda não. Então, vai ficar tudo dentro do mesmo arquivo. Quando eu abrir, eu vou ver estoque, aí eu vou para a próxima aba, vai ter móveis, equipamentos, vai estar tudo no mesmo arquivo, que aí facilita não se perder ali. Tá? Então, você deixa salvo lá no Drive. Você pode até mandar uma cópia para você, para guardar, para garantir, né? Caso aconteça alguma coisa. Mas deixa no Drive da Schoolpad, lá do e-mail da Schoolpad, beleza? Isso serve para qualquer planilha, tá? Então, vamos começar, gente? Imagina, querida. Então, vamos começar. Gente, ó, vamos já aqui printar aqui a nossa telinha. A professora começa com a frase: um cliente pode até não gostar do lugar, mas poderá amar o atendimento. É aquele lugar que às vezes não é o mais bonito, não é o mais perfeito, mas como o atendimento é bom, o cliente fideliza. Alguém já passou por isso? Você vai naquele lugar e fala, ó, sabe aquele lanchinho de rua que não tem nem onde sentar? Mas o atendimento é tão legal e o lanchinho é bom, todo mundo vai comprar? Eu. Então, é mais ou menos isso. O lugar não é o melhor, não é o mais confortável. Mas é bacana, é gostoso, o atendimento é legal. Como também tem o contrário, tem vários lugares que tem aquelas cadeiras fofas, né? Todo aquele ambiente, e é um atendimento horrível, e ninguém volta. Não é? Então, o que manda? O atendimento é que manda. Tá? O atendimento é que vai fazer toda a diferença aqui para vocês. Beleza? Então, na nossa última aula teórica, a gente viu os tipos de atendimento. Eu até printei as telas para vocês. Joguei lá no grupo, né? Que é o atendimento telefônico, atendimento presencial, atendimento por rede social, o chatbot e o autoatendimento, que é o FAQ, que a gente começou a fazer, tá? Que vocês fizeram e a professora corrigiu, e agora vocês vão refazer o que precisa, né, ser corrigido ali, tá bom? A gente viu os tipos de atendimento. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho as situações difíceis no atendimento. Qual que é a importância dessa aula aqui? A gente saber lidar com aquele momento que não é agradável, sabe? Porque pegar um cliente legal, gente, é muito bom, né? Quando você pega um cliente educado, quando você pega um cliente simpático, é maravilhoso. Mas a gente sabe que na vida real, muitas vezes isso não acontece. Às vezes, o que acontece? Você pega um cliente difícil, um cliente que não tem um humor bacana, um cliente que não está num dia bom. Então, faz parte da vida, às vezes, a gente ter situações difíceis de atendimento, né? Então, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre essas situações. A primeira situação que eu vou trazer para vocês é como dizer não ao cliente. Como assim? Como dar uma negativa para o cliente? Vamos dar um exemplo? Então, eu tenho gatinha, né? E eu vou chegar lá na Schoolpad e falar assim, olha, eu quero que vocês adestrem a minha gata. E aí? Vocês fazem adestramento de gato? Não. Como é que vocês vão dizer isso para mim? Então, assim, ó, senhora, nós sinto muito, só que a gente só adestra cachorro. Então, mas e aí? E aí vocês vão me deixar sem nenhuma saída? Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Já não sei. Então, essa é a parte mais importante do atendimento. Você dá uma solução para o cliente. Olha, eu fiquei sabendo que um lugar o pessoal faz. Ou então, ó, gato é um pouco complicado adestrar. O que a senhora pode fazer tem um livro que fala de gato, tem um site que o pessoal dá dica de gato, e a senhora pode fazer na sua própria casa. Tá vendo? Ah, prof, mas como é que eu vou saber? Você tem que se preparar. O seu negócio é o adestramento. E pode ser que as pessoas perguntem isso de outros animais. Então, é importante você ter isso meio que preparado, entendeu?
para você dar essa dica para a pessoa. Imagine que eu quero adestrar a minha calopsita. Certo? Você pode falar, olha, aqui a gente não faz, a gente só faz cão. Mas, ó, tem um canal no YouTube de um adestrador de pássaros que é muito bom. Procura lá e passa o nome do cliente. Nossa, muito obrigada. Olha que diferença. Você não ofereceu os seus serviços, porque você não pode, só que você deu uma solução para o cliente, você deu uma saída para essa situação. Conseguiu entender a diferença? Sim ou não? Sim. Perfeito. Então, qual que é o procedimento básico? Foi o que eu falei aqui agora para vocês, ó. Você vai explicar a razão, né? Você vai demonstrar empatia, então você vai dizer para o cliente, olha, eu não posso fazer adestramento dos animais, porque aqui a gente só faz cão, a gente não tem adestrador de outros animais. Eu sei que a senhora queria muito, demonstrou empatia. Então, o que eu posso fazer pela senhora é de passar a dica de não sei do que, para você procurar fulano, para você entrar, comprar tal livro. Aí você dá uma solução para o cliente, você dá uma saída para ele. Beleza? Esse é o melhor jeito de você dar uma negativa para o cliente, tá? É a maneira mais eficaz de você conseguir fazer com que o seu cliente, apesar de você não dar o que ele quer, ele saia satisfeito com o seu atendimento. Certo? Ficou claro aqui? Alguma dúvida aqui? Eduarda Gonçalves, dúvida? João Pedro está presente, João Pedro? Manda mensagem no bate-papo para eu saber que você está aqui, querido. Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Opa, tudo e você? Tudo jóia. Está assistindo? Está tendo alguma dúvida, João Pedro? Não, cheguei agora, mas eu estou compreendendo. Tranquilo, maravilha. Então, vamos seguir aqui. Temos outras situações de atendimento, tá, gente? Nós temos a situação, eu coloquei aqui mais duas situações, tá? Olha lá. Situação 1. Quando o consumidor não entende o que foi explicado, você pode repetir novamente. Olha, vamos esclarecer melhor este ponto? Por que é importante dizer isso para o cliente? Para você deixar claro para o cliente o quanto você está se esforçando para que ele entenda. Então, isso cria uma imagem positiva, né? O cliente te olha de um jeito mais positivo, certo? Então, o cliente não está entendendo, não adianta você já explicando, oh, vamos esclarecer melhor, vamos começar de novo? Então, vou começar novamente. Então, essas palavrinhas, elas vão ficar na cabeça do cliente. O cliente dizer assim, olha, a pessoa tentou, o atendente, ele tentou explicar, ele foi paciente, né? Então, isso é visto de uma forma bem positiva para o cliente, tá? Então, é uma técnica bem interessante para pessoas que têm dificuldade de entender o que você está tentando dizer ali. Beleza? Esse é o ponto-chave. 2. Quando o consumidor for agressivo e disser alguma coisa desagradável, gente, só um minutinho, por favor. Tá? Um minutinho aqui. Voltei aqui, gente, perdão. Estava falhando aqui a internet. Eu tive que arrumar o cabo aqui, que eu ia sair, mas ia perder a conexão. Então, é uma forma bem interessante de você deixar claro para a pessoa sobre a sua intenção aqui de ensinar, tá? Situação 2. Quando o consumidor for agressivo
e disser alguma coisa desagradável, você pode dizer, sabe quando aquela pessoa vem fazer aquela reclamação bem assim, bravinha, toda galudinha, pá, né? A pessoa está esperando que você exploda com ela. Ela está esperando. Aí você vira para ela e fala assim: nossa, Eduarda, olha, obrigada por você ter sido sincera com a gente, de você ter trazido a sua dúvida, porque só assim a gente pode melhorar o nosso serviço, né? Então, o que eu faço? Eu quebro as pernas da Eduarda, né? A Eduarda tá lá, puto da vida e tal, e ela tá esperando eu fazer aquela cara feia de quem não gostou de receber a reclamação, para ela ficar mais brava ainda. E eu venho e falo assim, Eduardo, olha, eu sei que não é fácil, mas eu te agradeço por você ter passado para a gente essa informação, ter reclamado, a gente vai melhorar o nosso serviço, pode ter certeza. Então, o que eu faço? Eu dou aquela, né, segurada no cliente, eu dou aquela... O cliente fica sem reação porque ele não tem espaço para dar barraco. Você corta as pernas dele, né? Você, ó, tesoura ele. A chance... Porque o que faz o cliente ter... O que é dar corda para o cliente para ele ficar pior? É quando você fica... Ou quando você estressa e você quer falar alto com o cliente, pior ainda para você. Ou quando você abaixa a cabeça e dá um coitado. Ai, desculpa. Ai, não, gente, ó, muito obrigada. É bom mesmo você reclamar. Nós vamos resolver essa situação, tá? Então, você fala sério e você fala de uma forma franca. Muito obrigada. O que você faz? Você dá aquela segurada no cliente. E às vezes sai de lá até importante. Nossa, ajudei a empresa a melhorar, né? Então, é uma forma de você segurar esse cliente aqui que está querendo rodar a baiana lá na empresa, certo? Dúvidas aqui, gente? Tranquilo? De boa, né? Essa aula é bem tranquilinha. Aí a gente tem a situação 3. Quando o consumidor aparentemente não concorda com nada, tente resolver o problema dizendo para ele: o que o senhor acha que a gente pode fazer para te ajudar? Vamos dar um exemplo? Você propõe uma situação para o cliente fala, não. Mas e se a gente fizer de outro jeito? O cliente, não. Mas e se a gente fizer, não. Então ele não gosta de nada. Nada ele concorda, nada tá certo, né? E ele fica naquela encebação. Você vai ficar o resto da vida ali, porque ele vai ficar reclamando, nada vai ser bom para ele. Então, é uma técnica para você dar uma cortada nisso aí. A gente chama de colocar a bomba no colo do cliente. Por que colocar a bomba no colo do cliente? Porque eu viro para o cliente e falo assim, ô, seu fulano, então, assim, me diz o senhor, o que a gente pode fazer? Como o senhor não gostou das opções que a gente trouxe, qual que é a sua sugestão? O senhor tem alguma sugestão? Né? Então, o que você está fazendo com essa criatura? Você está dizendo para ela o seguinte, ó, a gente está tentando aqui, a gente não está conseguindo encontrar o que você quer. Você tem alguma ideia do que você quer? Porque duas coisas podem acontecer. Ou esse cliente quer alguma coisa que é muito difícil de fazer, bem complicado para a empresa fazer, né? Ou alguma proposta, assim, um valor de desconto absurdo, ou ele está querendo ficar brincando com a sua cara. Vai passar o dia inteiro correndo atrás, né? Do próprio rabo e não vai virar nada, tá? Porque o cliente não vai gostar de nada, porque ele está ali só para matar o tempo dele. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma técnica para poder já dar uma... Então, o senhor não gostou disso, não gostou daquilo, não gostou daquilo. Você tem alguma sugestão? O senhor tem alguma ideia do que o senhor quer? Né? Aí tem cliente que é ignorante. Tem cliente que fala assim, se eu tivesse ideia, eu não te procuraria. Aí você fala assim, tá, mas o senhor me procurou e eu sou especialista nesse ramo. Eu estou trazendo opções para o senhor e o senhor não gostou. Por isso que eu estou perguntando, porque às vezes o senhor tem alguma ideia, eu tenho algum gosto, alguma particularidade que o senhor quer, né? Então, você meio que chama a pessoa na parede, falou, não está gostando de nada, então o que você quer? Claro que com um jeitinho, não falando assim, mas esse é o sentido,
né? A professora está querendo trazer aqui para vocês, tá? Outra situação, gente, que acontece, outra técnica aqui que a gente pode utilizar muito, que é essa aqui, ó. Quando o consumidor ele for agressivo, explique-se utilizando sempre o nós no lugar do eu. O que é isso aqui, professora Luana? Então, quando você diz assim, o que eu posso fazer, eu vou te dar um desconto, eu vou, fica muito pessoal. O cliente vai enxergar você, ele não vai enxergar a empresa. E aí ele vai para cima de você com tudo, porque você é um. Agora, se você fala assim, nós vimos o seu desconto, nós vamos te fazer uma proposta, então o nós passa a ideia de coletivo, passa a ideia de uma empresa. Então você se coloca como um representante da sua empresa, tá? Então vamos supor assim, eu vou lá na loja, a Emily me atende e fala assim, olha, professor, eu vou te dar 15% de desconto. O que eu entendo? Que a Emily vai me dar 15% de desconto. Aí eu falo, eu quero mais, quero falar com o gerente. Por quê? Porque eu entendi que quem deu desconto foi a Emily, não foi a empresa. Aí eu quero mais, eu vou, certo? Agora, se a Emily vira e fala assim, olha, o desconto que a empresa conseguiu para você é 15%. Esse é o desconto que a gente consegue aqui para você. Então, eu trato de a gente, a empresa, nós. Então, a Emily já não fala no nome dela, ela fala no nome da organização. Conseguiram entender aqui a importância de você falar nós e não eu no atendimento? Porque senão você traz a coisa para o pessoal, né? E quando a coisa acontece no pessoal, fica muito mais difícil, né, gente? Quando o cliente coloca no pessoal, fica muito mais complicado. Beleza? Vamos seguir aqui. E a gente tem a situação do cliente irritado. O que é o cliente irritado, prof? Como o nome diz, né, pessoal? É aquele cliente que chega dando barraco, é aquele cliente que chega arrebentando com tudo, ele já chega, né, todo alterado, ele tá nervoso, ele tá bravo, ele tá xingando, ele tá descontrolado. Como é que a gente lida com o cliente descontrolado? Olha lá. Primeira coisa, o cliente está muito irritado, está falando alto. Você não pode atender ele na frente dos outros clientes. Você tem que tirar ele do lugar. Você tem que trazer ele para um outro ambiente, gente. Por quê, pessoal? O que acontece se você atende ele no meio dos outros clientes? Quem pode chutar aqui para mim? O que acontece? O que acontece, Emily? Os clientes ficam meio assustados. Isso, e aí os outros clientes vão querer comprar? Não. Você pode perder várias vendas, não pode? Não pode? Imagina a School Pet lá, tal, atendendo 3 clientes para fechar adestramento, para fechar pacote. Então, você está ali para quase fechar o pacote, chega uma pessoa super brava, entrando com tudo, falando assim, eu quero resolver meu problema agora, que meu cachorro voltou a fazer xixi na cama. Olha só, o que acontece? Os outros clientes não vão ficar duvidosos? Aí, será que esse Eles vão adestramento... querer cancelar. Exatamente. Aí você fala assim, olha, vamos entender essa situação, vamos ver como é que está o seu... Vou pegar aqui seu arquivo, o que você comprou no adestramento de serviço, como é que foi feito, e vamos sentar para resolver, tá bom? Pode ter certeza que a gente vai resolver o seu problema. E aí agora você pode, por favor, me acompanhar ali para a sala ao lado. Aí você traz o cliente para um outro ambiente. Certo? Aí o cliente, tem gente que fala assim, se o cliente não quiser vir, porque tem cliente que é teimoso. Eu não vou para lugar nenhum, eu vou resolver aqui. Né? Aí você vai baixar a cabeça para ele? Não. Você vai dizer para ele assim, o senhor não veio para resolver o problema? O senhor fulano, não foi para resolver esse problema que o senhor veio?
Sim, eu vim para resolver esse problema. Então, você, por favor, me acompanhe. Tem que ser firme. Aqui não é o lugar da gente tratar essa situação. Eu tenho uma sala para a gente conversar melhor, de uma forma mais calma, mais tranquila. Você pode ficar tranquilo, que a minha intenção aqui é só te ajudar. Então, o que você faz? Você é firme e deixa claro para o cliente que esse é o procedimento. Certo? Então, é a primeira coisa a se fazer. E aí, você tem que fazer o que eu já disse aqui para vocês na dica 2. O cliente se acalma quando alguém lhe dá a segurança que o problema vai ser resolvido. Então, você tem que dizer, olha, nós vamos resolver. Nós vamos sentar, nós vamos entender. Então, o que você passa? Você passa firmeza, segurança, né? O cliente dá até aquela, nossa, vai resolver. Né, gente? Dá até aquela acalmada, tá? E a terceira dica que a prof colocou aqui, gente, que é muito importante, é você ouvir o cliente. Então, você tem que falar assim, olha, então vamos lá, vamos começar desde o começo? Então, conta para mim, o que aconteceu? Eu vi aqui que você contratou um serviço para o seu cachorrinho, o cachorrinho Bolinha, né? O adestrador foi lá, trabalhou de tal período a tal período. Vamos entender. O que o seu cachorro fez? Conta para mim desde o começo. Ah, ele começou, não sei o quê. Aí você fala, mas quando o adestrador fez o adestramento, como é que ele estava? Ele estava fazendo xixi na cama? Não mais. Ele estava não sei o quê lá, fazendo cocô fora do lugar? Não mais. Então, o que mudou na rotina do seu cachorro? Você tem deixado ele, você seguiu as orientações do adestrador, e aí você vai questionando, para você entender até onde é a responsabilidade da sua empresa e até onde é a responsabilidade do cliente, porque o cliente também, às vezes, é culpado, gente. Não é? O adestrador vai lá, faz o serviço dele, e depois o cliente vai e estraga tudo. É tipo criar um filho, depois você manda ele para casa da avó. Passa uns 15 dias lá, volta estragado, não volta? Menino volta estragado, é a mesma coisa, entendeu, gente? Brincadeira, tá? Só para vocês entenderem. Então, você precisa ouvir ele. Porque ouvindo o cliente, você vai ter uma ideia ali do que está acontecendo. Se ele tiver culpa no cartório, se o cliente tiver culpa no cartório, ele vai ser pego com as próprias palavras dele, ele vai se contradizer, né? E aí você acaba tirando ali, né? Você acaba falando, olha, a empresa tem responsabilidade nisso, mas isso aqui o senhor também errou, o senhor sabe, a gente já tinha falado para o senhor que não pode. Então, ser firme com o cliente e, ao mesmo tempo, ser atencioso, tá? Outra dica muito importante, falar em tom de voz mais baixo. Por que falar em tom de voz mais baixo, gente? Não é que você vai falar baixinho, não. Você vai falar um pouco mais baixo que o tom de voz do cliente. Por que você fala um pouco mais baixo que o tom de voz do cliente? Para você passar a ideia de controle. Quem está gritando não tem controle, gente. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Sabe aquela mãe que briga com a criança e fala assim, Milene, seu capeta, eu vou te matar, eu vou, né? Eu vou te bater. Normalmente essa mãe faz? Não. Normalmente a criança se sente ameaçada? Também não. Né? A criança fala, ó, que a mãe tá gritando. Agora, se a mãe chega bem calminha, falando em voz baixa, fala assim, olha, chegar em casa, a gente vai conversar. E ela fecha a cara e fala assim, provavelmente essa criança vai ficar meio assim, nossa, cara, agora a coisa ficou feia do meu lado. Não é assim, gente, que funciona? Então, falar em tom de voz mais baixo, não baixinho, para você não passar segurança, mas de uma forma mais calma, tranquila, para passar controle. Quem controla a situação? Quem tem que controlar a situação? O atendente tem que controlar a situação.
tá? Use a sua empatia, importe-se com o problema que ele relata. Então, se importe com o cliente, se importe com o que ele está falando, né? Ele pagou o serviço dele. É importante a gente se colocar no lugar do cliente. Se fosse você ia gostar, né? Se o teu cachorro fizesse xixi na cama? Não. A gente também tem que se colocar no lugar do cliente um pouquinho, tá, gente? Não pode já atender com essa resistência no coração. Às vezes o cliente, ele está sofrendo, ele está ali porque é difícil. Quando a gente se coloca no lugar do cliente, a gente consegue ser mais empático, a gente consegue entender melhor a situação, tá? E por último, gente, conduza a conversa por caminhos mais amigáveis. Então, tente propostas. Nós vamos falar, daqui mais ou menos 1 ou 2 aulas, a gente vai falar sobre a negociação. Tente oferecer uma proposta, algo que fique bom para você, empresa, e para ele, cliente, tá? Então, tem que ter essa ideia aí. Você não pode falar assim, a culpa é toda sua, né? Então, vamos fazer o seguinte, então o senhor errou nisso, mas a gente vai tentar te dar um bônus, eu vou te dar uma aula para você corrigir essa situação. É o que eu posso fazer pelo senhor, te dar mais uma aula. Se o senhor precisar mais, aí a gente faz um pacote, cobra a parte. Entendeu? Então, você ajuda, mas ao mesmo tempo, né, se o cliente também tiver culpa no cartório, você responsabiliza ele também. De uma forma que fique bom para todo mundo. Essa é a ideia aqui de você lidar com esse tipo de cliente. Negociar com clientes que estão estressados, alterados, irritados. Tá, gente? Essa é a ideia aqui que a prof quer trazer para vocês. Alguma pergunta? Não. Dúvida? Ficou claro? Conseguiu entender a ideia do cliente irritado? Sim. Sim. Eduarda Gonçalves, alguma dúvida, Eduarda? João Pedro, alguma dúvida? Tranquilo. Opa, não, professora. Tranquilo. Então, gente, só para reforçar, João Pedro, Eduarda, peguem duas perguntas do FAQ para corrigir. Não esqueçam, tá bom? Vê com a Emily aí, falou, Emily, me passa 2 perguntas. Como é que eu vou corrigir, professora? Você pode me orientar? A aula passada eu fiz uma aula só para corrigir o FAQ. Assista a aula que você vai ter as suas orientações. Se a partir da aula que você assistiu você ainda tiver dúvida, você me procura. Beleza, gente? Então, muito obrigada. Uma ótima Páscoa para todos. Um super beijo. Fiquem agora com o tio Marcelo, tá? Provavelmente ele já vai mandar o convite aí para vocês, tá bom, gente? Beijo.